E vamos ver que o Senhor Jesus falou num tempo depois da história dessa mulher. Mas esta mulher, de uma forma espiritual, já tinha entendido que ela precisava dar primeiro ao profeta. Imagina uma situação em que você se encontra 99% esgotado. Uma situação de extrema seca, de extrema fome, em que na sua casa, na sua vasilha, nada tem, além de um bocado de azeite e um punhado de farinha, e você olha para aquela farinha e você diz: eu irei preparar um bolo para mim e para o meu filho. E depois da gente comer aquele bolo, nós iremos nos preparar para simplesmente a gente morrer, porque não nos resta mais nada. Pior ainda, vem um camarada, não sei de onde ele vem, e diz: peço que você prepare este bolo que você ia preparar para você e teu filho morrer. Prepare e dê primeiro a mim. Eu sei, alguns conhecem a história que eu estou a contar, mas imagina que você não conhecesse essa história, mas você fosse o personagem principal dessa história. Como você agiria diante desta situação? Será que você entregaria primeiro aquele bocado, aquele tão pequenino bolo que você preparou para aquela pessoa que neste exato momento é totalmente desconhecida? Amados irmãos, não vamos fingir muita coisa. Muitos de nós, com certeza, não abriria a mão daquele bocado de bolo que ela preparou. Ainda mais quando se coloca o aspecto filho. Esta pessoa tinha um filho e seria difícil ela abrir a mão do sustento, até poderia abrir a mão do seu sustento, mas abrir a mão do sustento do seu filho para dar um desconhecido seria extremamente difícil, dificultoso, e se desse, seria na base de uma grande murmuração. Mas é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar através de uma viúva, a viúva de Serepta, no livro de 1 Reis, no capítulo 17. A palavra de Deus vai dizer que era um tempo de muita fome, muita escassez. E a palavra de Deus veio ao profeta Elias dizendo: vai até Serepta e eu enviarei para ti uma viúva cuja esta vai te alimentar. E Elias, chegando no portão de Serepta, a palavra de Deus vai dizer que ele viu uma viúva catando lenha e ele pediu água. E esta mulher indo levando água, ele gritou dizendo: também prepare para mim um bocado de pão. E esta mulher disse: Senhor, nada eu tenho na minha casa, a não ser somente um punhado de farinha e um bocado de azeite. E neste momento eu estou catando esta lenha para que eu possa preparar um bolo e eu e meu filho possamos comer e depois morrer. Mas Elias, ele disse: vai e faça conforme o que você disse, mas primeiro dê este bolo a mim. Ouça essa palavra, essa é a palavra-chave hoje. Primeiro dê este bolinho para mim. E ela fez conforme o que o profeta tinha lhe dito. E ela deu primeiro, naquela escassez, ela deu primeiro ao profeta Elias. Só que a palavra vai dizer que desde aquele dia, nunca mais faltou azeite na vasilha e nunca mais faltou trigo na casa daquela mulher viúva. E é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Primeiro, vamos ver nesse contexto, o profeta Elias, ele é uma representação divina naquele momento. E o que a palavra de Deus está nos ensinar é que não importa como está a nossa vida, não importa qual é a nossa situação financeira, qual é a nossa situação emocional, como está o nosso relacionamento, como está a nossa vida, não importa se está uma total escassez e se nós estamos somente esperando pela morte. Quando nós nos empenhamos em primeiro dar a Deus, em primeiro cumprir com a vontade de Deus, nunca falta azeite, nunca falta pão na nossa casa. O Senhor Jesus disse: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, pois
o restante das coisas vos será acrescentada. E vamos ver que o Senhor Jesus falou num tempo depois da história dessa mulher. Mas esta mulher, de uma forma espiritual, já tinha entendido que ela precisava dar primeiro ao profeta. Ela poderia ter preparado aquele bolo e priorizar primeiro o seu filho, ou priorizar primeiro a sua barriga e depois dar ao profeta. Mas ela disse não. Ainda que eu esteja apenas esperando a morte, ainda que me falte azeite, ainda que me falte farinha, ela foi preparar o bolo e deu primeiro ao profeta. E quando ela deu primeiro ao profeta, já estava tudo resolvido. Nunca mais faltou azeite, nunca mais faltou farinha naquela casa. E a palavra de Deus está nos ensinar neste dia. Amado irmão, não importa como está a sua vida hoje. Não importa como você está, se você está se sentindo deprimido, ansioso pela situação que neste momento está a se rodear, parece que falta tudo, menos nada. Deus está a dizer, coloque primeiro, priorize primeiro o reino dele. Porque você, quando prioriza o reino dele, sabe o que acontece? Ele se torna o seu pastor. E quando ele é o seu pastor, você pode declarar, nada me faltará. Nada vai faltar quando você priorizar primeiro a vontade de Deus. Quando você priorizar primeiro a presença de Deus. Quando você priorizar primeiro o reino dos céus, nada vai faltar. Quando você priorizar primeiro, nesse estado em que você se encontra, nesse momento em que você quer lançar seus documentos para todo lugar, primeiro entre na presença de Deus e entregue este caso na mão de Deus. Depois faça o que precisa ser feito. Dê a primeiro ao Senhor. Porque quando você dá primeiro ao Senhor, o milagre que ocorreu na casa dessa mulher que era viúva, veja só, a condição dela era péssima. Era um momento de seca. Era um momento em que não havia nada. E como se não bastasse, nem marido ela tinha. Ela era extremamente miserável. Mas por ela ser miserável, não impediu que Deus pedisse primeiro para que ela pudesse dar. Porque a gente, às vezes, pensa que o fato da gente ser miserável, então Deus, ele diz, não, já que você é miserável, já que você não tem nada, vai resolver primeiro aquelas coisas e depois volta, o resto dê a mim. Mas Deus diz, não, ainda que você seja miserável, sempre o meu lugar na sua vida deve ser o lugar de primeiro. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, amados irmãos, neste dia de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.